Um salve com muita alegria, família Seente. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do seu canal conversando sobre a espiritualidade. Em mais um episódio super especial do podcast No Caminho da Espiritualidade. Hoje eu estou sozinho aqui do lado da família Seente, porque a Vânia e a André estão com outros compromissos que foram inadiáveis, não foi possível a gente estar juntos. Mas o nosso convidado tinha essa oportunidade, eu não quis dispensar, porque é um cara muito especial, que eu gosto demais. Eu chamo de irmão. É o pai pequeno do Tufra, Thiago Magueta. Thiago, muito obrigado pela tua presença. Quero agradecer demais você estar aqui com a gente, dessa honra para a gente, de fazer essa homenagem para você. Quando a gente faz esses podcasts, é uma possibilidade da gente homenagear os nossos convidados. Imagina, eu que agradeço o espaço, a oportunidade de estar aqui. Especial, a gente só está fazendo o nosso trabalho, né, como todo mundo. Então, fico muito feliz de ter recebido esse convite de vocês também e estar podendo fazer parte um pouquinho desse canal, dessa história, desse trabalho que vocês estão fazendo. Gratidão, Thiago. Que bom de verdade ter você aqui, mais um representante do Tufra. Já conversamos com o grande Márcio Caim, aquele que é inolvidável, meu grande pai-irmão, um cara que eu admiro demais. Já conversamos com meu irmão Newton, Sombra Severino. Já falamos com meu irmão Pedro e agora estamos falando com meu irmão Thiago. Eu só tenho irmão, né? Minha família é grande. Sim. Somos filhos do Tufra, né, Thiago? Somos filhos do Tufra, do mesmo pai, mas principalmente somos filhos da Umbanda. Então, quem faz a Umbanda com carinho, com seriedade, eu falo, independente de qual casa, a gente é irmão do mesmo pai, pai Oxalá, pai Olorum, tá ali, estamos juntos. É isso mesmo. E nós temos uma particularidade, né? A gente nos formamos no segundo barco sacerdotal do Tufra, né? Formamos juntos. Então tivemos essa honra e esse prazer. Bom, Thiago, você é uma pessoa que a gente ouviu a sua história lá na nossa formatura, como era a nossa, eu estava presente. Sim. E eu adorei aquela história, eu queria que você compartilhasse ela com o pessoal aqui, da família Seente. Família Seente que nasceu por conta da família Umbandiboa, natural. Nós somos filhotes do Tufra e somos filhotes do Umbandiboa. Então, a gente acaba tendo meio que um pouquinho o linguajar, mas a gente tem a nossa identidade, a nossa maneira de fazer as coisas. Não é exatamente o mesmo trabalho, embora eu sempre digo que a nossa doutrina da Umbanda é de Márcio Caim, porque é onde a gente aprende, onde a gente bebeu dos conhecimentos e com quem a gente admira demais. Então, a gente tem que seguir o que é bom, né? Legal. Conta aí pra gente a tua história aí, aquela história legal que você contou. Aliás, só para o pessoal saber, emocionante, a mãe dele estava na formatura e ele vai falar dela de novo. Sim, agora. Sim. E ela, inclusive, subiu ao palco com ele, foi muito emocionante aquela história. Por favor, Thiaguinho. Foi algo que, na hora, né? Até falar dela, beleza, a gente já tinha imaginado um discurso ali, mas ter subido e ter vindo, isso foi uma surpresa para a gente. Então, vamos lá, vou contar um pouquinho dessa história, mas eu vou voltar um pouquinho no tempo, né? Até para poder entender bem o porquê, né? O que aconteceu lá, essa história que você conheceu. Eu não era um bandista, não comecei como um bandista na minha vida, sempre fui católico, só que eu nunca fui uma pessoa assim de só participar. Vou na missa todo domingo e só fico na missa. Não, sempre gostei de fazer, né? Então, comecei com um grupo de jovens, demorei um pouquinho, mas depois que eu comecei, grupo de jovens, a Igreja Católica, fui catequista da Igreja Católica por um tempo, né? Só que aí você casa, sua vida segue, vida profissional, as coisas começam a distanciar um pouquinho, mas mesmo assim continuei fazendo, até que chegou um ponto, sim, não encontrava mais aquela conexão que eu sempre conectei, né? Meu pai, ele é espírita, kardecista, e teve um momento da minha vida, no meu casamento, que não estava legal. Cheguei na minha esposa e falei, a gente precisa de ajuda, né? Ela também, que sempre foi muito católica.
Mas falamos assim, pô, já não está sendo suficiente. Não que a Igreja Católica não funcione, mas para nós, naquele momento, faltava alguma coisinha. Fui atrás de um centro espírita, né, kardecista, até pelo meu pai, e o problema é que eu dava aula à noite, eu era professor, né? Então dava aula à noite e a maioria, aqui, pelo menos aqui em Sorocaba, a maioria dos centros espíritas funcionam à noite, durante a semana. Então eu não conseguia encontrar um. Uma amiga nossa, muito querida, ela indicou uma casa, só que a casa ela era espiritualista. Então não tinha uma denominação religiosa normal. Ela mesmo falava, a casa mesmo falava, dirigente, nós não temos uma religião. Aqui é Jesus, aqui é Maria e vamos embora. E eu comecei aí, era sábado, né, o dia todo. Então comecei aí como assistência, fui me tratar, melhoramos. E durante cinco trabalhos, a gente foi cuidado no sexto trabalho. Eles falavam o tempo todo que você é médium, é interessante você trabalhar, você precisa trabalhar. E aí, depois desse tratamento, eu gostei, é algo que eu gosto, é conversar, é falar, estar ali junto com pessoas, orientar no que me cabe. E aquilo casou bem. Falei, no sexto sábado, legal, eu aceito, vamos trabalhar. E só que lá não tinha um desenvolvimento que a gente está acostumado, que a gente vê, o pai Márcio, né, quando ele fala bastante de desenvolvimento, essas etapas. Lá era assim, você vai trabalhar, beleza, senta aí que você vai atender alguém. Esse foi meu início na espiritualidade do jeito próximo do que eu estou hoje. E não tinha muito uma incorporação, era irradiação. Entre aspas, para mim foi um problema nesse local. E aí entrou o problema que eu quero dizer com a minha família, né? Lá o trabalho era toda quarta, quinta e sábado. Então eu tinha nosso compromisso toda quarta, toda quinta e todo sábado. No começo aquilo para mim estava maravilhoso, né? Eu gostava. Acho que a maioria dos umbandistas começam na Umbanda, acham maravilhoso e querem viver a Umbanda o tempo todo, né? Então quanto mais coisa de Umbanda tiver, legal, vamos. Só que aí falta o equilíbrio da sua vida, né? Então eu estava lá toda quarta, toda quinta, todo sábado. Meu preceito começava na terça-feira, terminava no domingo de manhã, né? Ou seja, não tinha. Todo fim de semana, o sábado eu estava lá, então não tinha mais viagem, não tinha mais jantar na família, não saía. Então isso começou a atrapalhar um pouquinho. E até onde meus pais sempre fui muito próximo dos meus pais, né? Então onde começou assim. Meu pai começou a falar, legal o que você está fazendo, mas cuidado, pensa um pouco mais em você, pensa um pouco mais na família, você está muito focado e isso pode te prejudicar, né? Precisa o compromisso, show de bola, mas você precisa ter um equilíbrio. E eu não ouvia. E minha mãe, ela sempre católica, só que era aquela, eu brinco, né, católico de festa. Vai em aniversário, vai em missa de casamento, vai em missa de 7 dias, né, de falecimento. Então, sempre que tinha alguma coisa na igreja diferente, importante, ela ia. Dia a dia, não ia. O lado bom é que quando eu comecei a ir nessa casa, ela, para mostrar para mim que a tradição da família era a igreja católica, ela passou aí. Então, esse lado começou a ficar um pouco legal. Mas a cobrança veio muito forte. E aí, qual foi o problema disso tudo? Minha mãe tem uma mediunidade muito forte, mas ela não acredita, ela não aceita, e a gente já conhece de muita gente também, respeito ela, é o caminho, né, que ela escolheu, sem problema nenhum. Mas ela começou também a me cobrar, começou também a falar que era ruim, até pela quantidade de vezes, né? E aí eu passei a ter bastante problemas em casa. Isso durou 7 meses. Até que, obviamente, por houve um problema na casa, um problema comigo, e a gente acabou desvinculando, saímos. Na verdade, eu fui convidado a me retirar de lá, porque começou os questionamentos, comecei a cobrar, a perguntar algumas coisas a mais, e isso não foi bem visto, né? E o legal é que, nesse período que eu estava terminando lá, eu já tinha visto vídeos do pai Márcio, né?
Já não sabia que era aqui em Sorocaba o terreiro dele, até num vídeo ele falou que era. Eu falei, poxa, que legal, né? Assisto bastante vídeo dele, ele estava conhecendo. A Umbanda começou a meio querer cutucar um pouquinho mais no coração, e só que eu ainda estava participando daquela outra casa. E até que surgiu uma oportunidade, até por orientação do próprio dirigente da casa, nessa parte ele ajudou. E num dia lá de conversa, ele falou, vocês precisam conhecer outras casas também. E ali eu vi a oportunidade de conhecer. E eu fui, descobri onde era, soube onde era o terreiro dele, até intermédio de uma amiga já antiga em comum. E fui lá visitar. Foi o início. Então, o final desta casa que eu estava, com o início da Umbanda, né, próximo, conheci o Márcio ali no Bom Pastor ainda, antes de existir o Tufra, né? Ele era pai pequeno do Bom Pastor. Casou, certinho. Só que houve os problemas, eu sou uma pessoa teimosa, já era para eu ter diminuído, não diminuí, até que a espiritualidade foi lá e deu aquele corte no pé, sabe? E fui convidado a retirar, saí da casa. E nesse fim de semana que eu saí, eu decidi que, beleza, já que eu saí mesmo, eu vou conhecer um pouco mais a fundo o que é a Umbanda, como funciona, né? É uma coisa que eu já tinha ido uma ou duas vezes, achei interessante. Já tinha visto bastante vídeo do Márcio, achei interessante. Nesse fim de semana, eu cheguei para minha mãe e falei para ela, né? Falei, mãe, foi num sábado, eu não estava indo, né, na casa. Falei, você não vai lá? Eu falei, não, então, eu vim aqui para te falar, eu saí de lá. E aí foi quando ela falou assim para mim, nossa, graças a Deus, você não sabe o quanto eu rezei para você sair daquele lugar. E aí na hora, eu já emendei. Mas agora eu vou começar a ir na Umbanda. Aí veio a frase dela. Não adiantou nada eu rezar. Né? Então, ela rezou para eu sair de lá, mas estou indo na Umbanda. Não adiantou nada eu rezar. Falei, mãe... É só uma piada que eu vou fazer aqui para a gente descontrair. Uhum. Tá? Ela rezou para os anjos, mas os capetas abraçaram, né? Basicamente isso. Para ela foi com certeza isso. E nisso, assim, minha caminhada na Umbanda, aí já de uma forma muito mais equilibrada, até pela orientação do próprio pai Márcio, né? Tinha o irmão dele lá, que é o dirigente da casa. O Márcio era responsável pelo desenvolvimento e foi uma pessoa que me acolheu. Quando eu saí daquela casa, Você ser convidado a ser retirado de uma casa espiritual não é algo... Por mais que você veja que a casa não é legal, mas não é algo que te cai bem. Então, saí de lá achando que a espiritualidade tinha me abandonado, até pela forma como tudo foi falado e aconteceu. Nesse momento, o Márcio me acolheu, o Márcio me deu todo esse apoio, né? E aí, óbvio que o desenvolvimento, depois de um tempo, eu não queria entrar na Umbanda de cabeça, como eu entrei nessa outra casa. Fui procurar estudo, fui procurar entender primeiro. Então, levou alguns meses até que eu comecei o desenvolvimento de fato, né? E aí entrou a caminhar. Nesses períodos, né, no início da Umbanda, aí já começando a entrar um pouquinho na história que você conheceu lá na nossa formatura, eu não falava sobre esse assunto na casa da minha mãe. E sempre que tocava-se nesse assunto, ela fazia cara feia, ela não gostava, e era a casa dela, então eu respeitava isso. E o tempo foi passando, o desenvolvimento foi acontecendo, entrei a trabalhar de Cambone, então estava mais aprofundado ainda. Aí comecei a fazer alguns cursos no Márcio, já tinha feito o curso daquele Fundamentos de Umbanda dele, porque não quero entrar de cabeça, pelo menos é um cursinho rápido que vai me dar uma ideia do que é Umbanda. E aí, nesse momento, eu já estava fazendo, acho que 6 meses, 1 ano depois, eu já estava fazendo o curso de teologia. Eu quero me aprofundar, mas na minha cabeça era assim, eu quero estudar bastante, porque eu não quero mais que nenhum pai de santo me engane. Né? Até pelo que eu tinha passado nessa outra casa. Falei, pode ser que para um pai de santo me enganar, ele vai ter que ser bom, porque eu vou estudar, vou conhecer e não vou fazer o possível para que isso não aconteça. Infelizmente, né, irmão, a gente tem que abrir um parênteses, isso aí deve fazer o quê, uns 10 anos já? Não, faz 8 anos, 7, 8 anos. Vamos arredondar para 10, não mudou nada, né, tem muito pai de santo. Não, ainda tem. É que a moda, né? Tem muita gente que aproveita a moda, quer se aproveitar das coisas. Mas eu também acredito que... Eu falo que esta casa que eu fui, ela foi fundamental para mim.
apesar de alguns problemas, eu tive grandes aprendizados lá dentro. Ela me fez iniciar o que eu estou fazendo hoje. A casa, ela não tinha utilização de bebida, não tinha utilização de fumo, não tinha tabaco, né? Era algo muito mais, assim, vamos pensar de um termo mais limpo, vai? Então você chegava, fazia oração, começava os trabalhos e você ia embora. Não trabalhava incorporado, trabalhava irradiado, né? Tinha um ou dois médios só que trabalhava incorporado, mas só, não era o foco. Hoje eu sei que muitas vezes eu estava incorporado e nem sabia, que a gente imaginava a incorporação como algo dominando a gente, tomando conta e a gente dormindo, alguma coisa nesse sentido. Então, hoje eu sei que eu trabalhei muitas vezes incorporado e nem dei conta disso. Mas ela me ensinou muito e abriu esse caminho para mim. Eu imagino que, saindo do jeito que eu era firme dentro da Católica, saindo da Católica e vindo direto para a Umbanda, vendo a gira, vendo o cigarro, vendo a bebida, vendo a tabaco e comendo solto, pode ser que eu tivesse me assustado e não ficado. Naquele momento, pelo menos, né? Então, aquela casa, ela me abriu os caminhos, me trouxe muita coisa boa, sim, me trouxe muito conhecimento, sim. No final, ela também me ensinou que eu não quero ser. Pois é, esse é um ponto que eu acho que é muito importante. Só que, conversando sobre a espiritualidade, é para ser um bate-papo, tá? Sim, A gente sim. até brinca, aliás, o Márcio que deu esse apelido que eu gostei, é o Boteco do Sente, isso aqui. Sente, Centro de Evolução Espiritual Nova Terra, não sei se você já associou uma coisa com a outra, mas... enfim, virou até clichê o que eu vou falar, mas a espiritualidade é maravilhosa e ela não dá ponto sem nó, velho. Exatamente. As coisas têm que acontecer na hora certa, do jeito certo. O objetivo aqui não é contar a minha história, mas acho que vai ser legal a gente bater um papo uma hora para você ouvir a minha também, que a minha é bem legal também. Mas segue que hoje o assunto é você, o homenageado da noite é você, por favor. Aí, então, isso me abriu as portas, né? Tenho muita gratidão pela casa. Algumas coisas, não, mas pelo dirigente, pela casa, por todas as pessoas que me auxiliaram e me ensinaram. Isso eu não vou cuspir no prato que comi, né? Então, é algo, sim, que me ajudou muito. Me equilibrou e me abriu portas para fazer o que eu estou fazendo hoje. E assim, esse período, né, que eu fui estudando, estava na Umbanda, estava em desenvolvimento. Um dia, era uma época que eu trabalhava numa empresa, né, a mesma empresa que meu pai trabalhava. E aí via meu pai todo dia, acabava vendo ele todo dia, eram setores diferentes, mas fazia questão de ir lá e cumprimentar ele todo dia, né? Já era casado há um bom tempo, então não era sempre em casa que eu via, no trabalho eu fazia questão de ir lá cumprimentá-lo. E aí um dia a gente conversando lá mesmo no trabalho, e ele falou, olha, não fale para sua mãe que eu falei isso para você. Mas estava conversando com ela esses dias e ela soltou esta frase. Eu não acredito no que está acontecendo lá, eu não acredito na Umbanda, para mim é um teatro, né? A cabeça dela era isso. Você está ciente que você está contando isso, ela pode assistir o vídeo e saber, né? Ela já me ouviu falar isso, não tem problema nenhum. Então ela chegou a falar isso. Eu não acredito no que acontece lá. Para mim é um teatro, mas o Thiago está muito melhor do que ele era. É uma pessoa mais equilibrada, mais calma, vem, conversa, não entra tanto em problema. Então, independente do que é ou que não é, eu acredito que aquilo está fazendo muito bem para ele e pode fazer bem para outras pessoas também. Então, a partir deste momento, a minha mãe passou a respeitar, né? Para ela, dentro dela, inclusive, ela já veio, acho que umas duas, nesses anos, né? Umas 2 ou 3 vezes eu trouxe ela para cá. O ano passado, minha filha mais nova se batizou aqui na Umbanda, por vontade dela. Minha mãe veio, né, participar da festa, né, do batismo em si. Então, hoje ela respeita, ela olha, né, a Umbanda como algo que para ela não faz sentido, mas ela vê que existe sim coisas boas ocorrendo aqui dentro. Cara, eu vou te falar que toda a espiritualidade faz muito sentido em algum momento. Eu já vi gente na minha juventude que o cara era bêbado, drogado,
O cara amanhecia todo dia, literalmente na sarjeta, entendeu? Jogado, né? Todo sujo, enfim. E o cara encontrou uma igreja evangélica, daí a pouco ele estava vestindo terninho, colocando Bíblia debaixo do braço, o cara mudou de vida. Será que a espiritualidade não agiu para isso também? Sim. A gente precisa abrir a nossa cabeça, e assim, a Umbanda é um caminho como tem tantos. Márcio tem uma frase que para mim é maravilhosa, a Umbanda é um grande areia na praia da espiritualidade. E é uma realidade, todas as religiões, desde que feitas direitinho, elas são lindas, elas são maravilhosas, e elas nos dão caminho. Então, o que a sua mãe acredita ou deixa de acreditar não é relevante para você, é relevante para ela, mas, ao mesmo tempo, ela reconhece que isso faz muito bem a você, o que é muito importante. Sim, e ela, o que me deixa muito mais feliz não é só o reconhecer para mim, é o reconhecer como um todo, porque amigos dela, que às vezes está muito assim apertada, ela fala, vai conversar com o Thiago, tem um lugar lá que pode ajudar. Então, ela não vem, mas ela já indicou muita gente para vir conversar, vir atrás. Então, é algo assim, mas eu sei que tudo isso é por causa de uma mediunidade que ela não acredita, né? Que ela tem uma mediunidade que está latente dela ali, mas existe alguns pontos que pode ser que em algum momento nessa vida se resolvam, como também pode ser que essa vida esteja se preparando para uma próxima, ela tenha um caminho diferente do que ela tem hoje. Não é porque é minha mãe, não, mas é uma pessoa maravilhosa, ajuda. Eu sempre brinco isso. Conheci... Cara, a energia dela te dando aquele abraço, aquele beijo lá em cima. Maravilhoso. A gente ficou... Tava eu, a Vânia, né, e a André, a gente estava lá na comemoração. Primeiro porque era a minha formatura, mas também porque somos os dirigentes do CENTE. Então, a gente estava lá também em nome da casa que a gente já representava. Ela já existia, a gente já trabalhava, já tínhamos uma ordenação pela espiritualidade de sacerdotes. E eu tinha feito o curso exatamente pela indicação da espiritualidade, que falou um dia, e eu contei essa história já nos outros vídeos que a gente fez com o pessoal do TUF. Um dia vai chegar alguém aqui perguntando se é pai de santo de onde? E aconteceu, e eu falei, sou filho do pai Márcio de Sorocaba, na época era o Bom Pastor, né? Do Umbanda de Boa. Não teve contestação mais nenhuma. Entendeu? Porque tem isso, né? As pessoas também têm essa cabeça fraca, né? Pequenininha. Sim. Mas, enfim, foi uma energia, cara, linda. Inclusive, elas até falaram para mim, né? Tanto a André, que não pôde estar aqui com a gente, como a Vânia, que também está nos outros compromissos, que gostariam muito de estar aqui para compartilhar com você desse momento. Mas elas vão assistir depois o vídeo. E, como eu já disse, nós vamos derivar para a parte 2. Você pode esperar. O Pedro eu já pré-marquei para maio, tá? Entendi. Mas, enfim, vamos lá. Então, ali, naquele momento, né, aí chegando, né, mais para o final do que você viu ali, naquele momento da formatura, eu fui convidado para ser o paraninfo, né, da turma, e falei, o que eu vou falar, né? Lógico que eu falei, assim, a minha experiência durante o sacerdócio, né, durante o curso, durante a formação, tudo o que eu tive, então... acho que daria mais muito tempo para falar tudo o que a gente viveu, né, nesse período do sacerdócio. Não é algo simples, foram 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio ali que... 30 meses, eu brinquei com o Márcio, que é um contrato de aluguel onde a gente não é despejado, a gente é integrado. Né? Então, é isso. Então, foram momentos legais, momentos difíceis, momentos que transformaram a gente. E aquele momento, quando eu convidei, né, meus pais aí porque era um momento muito importante para mim, então eu gostaria de pessoas importantes comigo ali. Então, meus pais, para mim, são pessoas, assim, que me formaram, que me trouxeram onde eu estou hoje. Então, estar com eles ali ia ser legal. Minha mãe ficou super feliz, ajudou até a arrumar a roupa, o sapato, beleza. Então, eu comecei a contar ali, quando eu comecei a escrever, né? O que eu vou falar lá na frente. Eu sou uma pessoa que eu procuro, assim, não é nem procurar, eu sou muito mais do lado da emoção, tanto que você viu, eu mais chorei do que fiz qualquer outra coisa lá na frente. Meu casamento, eu chorei, minha esposa não derrubou uma lágrima, porque ela é mais razão. Tem um coração enorme, mas é mais razão. Então, quem vê minhas fotos do álbum de casamento, vê eu chorando e ela lá firme. Deixa eu adivinhar, é filho de Oxum de Juntó também, não? Pior que não, filho. Você não vai acreditar. Eu sou assim. Vamos olhar pelo lado
cósmico antes, eu Não, sou eu de estou falando para peixes. você, eu estou falando para você porque eu sou filho de Aham, Anselmo Juntó e a gente brinca que qualquer música que toca mais eu choro, entendeu? sim. Eu sou Não, extremamente. eu sou assim, eu sou peixes, então eu já tenho esse lado emotivo nesse sentido. Mas eu sou filho de Xangô de frente e Ançã de juntar, Xangô de né? frente, somos todos. Márcio, você, Pedro, É, né? Somos todos. A Vânia, que é a nossa colega, né? Que é minha sogra, ela é Yansan de frente. e vem Ançã, tanto que tem vezes que as pessoas falam para mim, não é possível. E foi o próprio pai Márcio, né, que fez o jogo para mim. Ele Então, errou, ele errou, ele ele errou, ele errou, errou. não é possível que a filha de Xangô tenha Ançã, não é possível. Mas, assim, é um jeito. Então, eu fui escrevendo o discurso. Eu não queria coisa muito assim automática. Eu falei, poxa, eu queria contar uma história, mas que as pessoas se identificassem, né? Que as pessoas que falassem algo que mostrasse, pô, é normal, é humano, vamos, cada um teve a sua história, mas houve uma conexão. E ali escrevendo, ok, fui escrevendo passo a passo o que foi o sacerdócio, as experiências que eu tive. E até que o momento veio muito forte assim, vou falar da minha mãe. Porque foi algo, meu início da Umbanda é essa parte do rezei para você sair dessa casa. Agora eu estou indo na Umbanda. Não adiantou nada eu rezar. Então, esse início me marcou muito. E depois, quando, né, é isso ela não sabia que eu sabia. Então, meu pai pediu para não falar nada, ela só soube quando eu falei nesse festejo nosso, né? Então, que eu sabia que ela tinha falado lá atrás. Não acredito, mas que tem algo de bom lá, tem, porque nosso filho está muito melhor hoje. Né? Então, foram dois momentos ali muito importantes para mim. E ela estar ali foi algo que, assim, bom, vou falar dela, vou falar dessa história, até porque eu sei que tem muita gente na Umbanda hoje que tem problema com a família, que a família não aceita, que vem escondido, a família não pode saber porque vai ocasionar. Eu entendo, respeito isso, né? Mas eu acredito muito que em algum momento a espiritualidade vai permitir que seja falado, que seja mostrado quem você é e o que a Umbanda pode fazer por você. Eu falei que eu não ia falar de mim, não vou, mas só para fazer uma menção para você do grupo que a gente tem aqui hoje. Eu venho de uma mãe católica, um pai espírita que não ia a centro, mas tinha tudo do Chico Xavier, tinha disquinhos, né, contando as histórias que ele... Lá nos anos 70, ele gravava discos com histórias, né, que ele recebia as mensagens e ele gravava. E eu ouvia aquilo tudo, lia tudo quanto era livro que ele me trazia. Minha avó era muito espírita, a mãe dele, né? E aí, curiosamente, né, a história é muito longa, mas a André é minha prima, né? A minha avó e a avó dela são irmãs, né? Uhum. Inclusive, a gente sabe pelos espíritos que elas vivem no plano espiritual em família ainda, numa mesma casa. Mas, Legal. enfim, então nós tínhamos essa raiz espírita muito forte, né? E aí, beleza, minha mãe muito católica, muito católica, muito católica. Quando, com 16 anos, eu decidi que eu queria conhecer o espiritismo, porque eu estava fascinado com as conversas com a minha avó, eu estava fascinado com os livros que eu lia, com os disquinhos que eu ouvia, e eu queria conhecer mais. Ela me levou no centro espírita e ela falou: se esse é o teu caminho, que seja. Beleza. Aí eu fiquei 10 anos no centro espírita, um pouquinho diferente de você, e aí, né, eu tive a decisão de casar com uma mulher que era mãe que era mãe solteira, e eu assumi a filha dela como pai natural, né? E aí, cara, da onde eu não esperava que viesse preconceito, a minha mãe não teve preconceito, meu pai já tinha morrido, já tinha desencarnado, veio exatamente de dentro do centro. Eu fui colocado em tratamento, me tiraram todos os trabalhos, eu dirigi o grupo de jovens há 10 anos, me tiraram, eu era diretor da casa, e eu tinha que entrar para o tratamento porque eu estava desequilibrado. Aí eu peguei e falei, vai, Brasil, fui embora. Então Porque eu você comecei... casou com uma mãe solteira e assumiu o filho. Exatamente. É. Aí isso levou 10 anos, eu comecei tem 40 no espiritismo. Aí quando eu casei com essa pessoa, que já não é mais minha esposa, a mãe dela era da Umbanda de muitos anos, né? E aí ela falando para mim aquela história, né? Olha, né?
você trabalhou muito tempo, né, com esse negócio de espírito, você não pode se afastar, por que você não vai lá naquele lugar lá que eu vou, tal? De jeito nenhum que eu vou no lugar dele. Porque lá no centro espírita a gente aprende que isso é baixo espiritismo, isso aí está errado. Exato. Isso está errado, entendeu? Não pode e tal, não sei o quê. Bom, beleza. Fui, né? E aí eu estou fazendo highlight só para você entender, porque eu quero falar de mãe. E aí, beleza. Quando eu fui, primeiro dia, primeira gira, eu cheguei lá, um centrinho desse tamanho, menor que o nosso hoje, né? Eu entrei para ser atendido, eu fui ser atendido pelo seu Caveiro, aliás, pelo seu Pimenta, que era o Exu do Pai de Santo, né? Aí ele pegou, olhou para mim e falou, tira o casco preto. Eu estava de sapato. Aí eu falei, eu não vou tirar o sapato, por que eu preciso tirar o sapato? Porque eu estou mandando, você está na minha casa, você vai obedecer. Falei, tá bom, né? Não acreditando em nada daquilo. Tiago, sem mentira, ele colocou a mão aqui, cara. Eu apaguei. Sei lá quanto tempo depois eu volto, disseram que eu tinha atendido 6 pessoas. Porque eu já era médium desenvolvido, né? E as entidades estavam latentes comigo, né? E por acaso, o senhor que chegou lá para fazer o atendimento é o seu Caveira, que me acompanha até hoje, né? Aí a história seguiu, minha mãe soube que eu estava na Umbanda, nunca falou nada, nunca abriu a boca para falar nada, beleza. Quando a gente abriu o Sente há 5 anos e meio atrás, eu comecei a namorar a Andréia, tal, a história é realmente longa. Aliás, eu quero te convidar para vir para a praia, tomar uma água de coco comigo, para eu te contar essa história em detalhes. Vamos sim, vamos combinar assim. E aí, assim, minha mãe não falou nada, eu falei que a gente ia abrir um centro, que o nosso centro ele tem evangelho espírita e ele tem atendimento espiritual na Umbanda. É Umbanda de Márcio, e espiritismo kardecista. A gente tem, inclusive, no canal, vídeos, o estudo do Livro dos Espíritos e coisa e tal. Porque, para mim, é uma lógica muito grande. Em 1857 nasce o Livro dos Espíritos, nasce o Espiritismo, em 1908 nasce a Umbanda. Para mim, é uma evolução. Inclusive, na minha cabeça, a Umbanda é a evolução do Espiritismo e não o contrário, como me fizeram acreditar no início. Para mim, é muito claro que é. Muito bem. Aí, um belo dia, tinha que fazer umas entregas no cemitério. Eu peguei, coloquei as coisas no carro, minha mãe estava comigo, eu estava indo para São Bernardo, e ela ia comigo, eu morava, tínhamos aberto o terreiro em São Bernardo, eu morava em São Bernardo já, ela morava em São Paulo, e aí eu tinha pegado ela em casa, tal, falei, bom, vamos passar no cemitério, que lá na Vila Alpina, na época, era possível fazer os trabalhos e tal. Parei no cemitério, desci, abri o porta-mala do carro, coloquei as coisas no chão, de repente ela desceu e começou a me dar as coisas, a ser Cambone para mim, sabe? Aí eu virei para ela e falei, mãe, a senhora já parou para pensar se as suas amigas vêm aqui num velório e vem a senhora elas atravessando a rua aqui, vem da senhora entregar as coisas para mim e fazer macumba? Aí ela virou para mim, porque minha mãe lacra, né? Ninguém paga minhas contas, eu faço o que eu quero da minha vida. Tá certo, tá certo. Hoje a gente tem, né? A gente faz o nosso trabalho aqui em Peruíbe, tem alguns atendimentos que a gente faz aqui em casa, porque a gente ainda não temos uma porta para a rua, estamos trabalhando para isso agora. E então a maior parte dos atendimentos é feito no fundo da casa da minha sogra, da Vânia, e alguns pequenos atendimentos a gente faz aqui por uma questão até de logística. E, ela ajuda, entendeu? Ela ajuda. O Caveira vira e fala que essa farofa aí quem vai fazer é a véia, e ele chama ela de véia macumbeira, né? Porque ela tem um axé muito forte para fazer as coisas. Então, e minha mãe já está com 86 anos, com uma dificuldade enorme agora para se locomover, né? Anda com muita dificuldade, mas graças a Deus está com uma saúde. Os últimos exames dela deram que ela está melhor que a André. A André está com um monte de problema, com 53 anos, ela com 86 não tem nada ainda relevante. Graças a Deus. Mas continuando, que eu invadi a sua história, desculpa. Não, imagina. Então, assim, aí, o que me surpreendeu muito, né, no momento que a gente estava lá na nossa formatura, eu estava contando essa história, a ideia era, sim, fazer uma homenagem a ela, né, porque é alguém muito importante que se dedicou muito para dar a formação dos filhos dela, né, eu tenho mais 2 irmãos, né, eu sou o mais velho, então, alguém que se dedicou muito, então era alguém muito importante para mim, e alguém que me marcou muito na minha caminhada no início, né, da Umbanda. Então, eu fiz essa homenagem, não esperava, no meio quando ela entendeu que era dela que eu estava falando, né?
ela levantou, aí vocês viram lá, ela levantou, posso ir aí ficar do teu lado? Aí, até hoje, só de falar disso já emociona de novo, de lembrar. Olha o filho de Oxum aí, o Márcio errou, cara. O Márcio errou. Márcio errou, tá vendo? Eu sei porque eu lembrei e eu me emocionei, entendeu? Por isso que eu estou falando. Quando eu falo eu sei, eu estou brincando, pelo amor de Deus. O Márcio não, imagina. Mas eu falo, alguma coisa de Oxum e Iemanjá está muito perto de mim, porque eu sou assim mesmo. Eu brinco que eu sou, em casa lá, eu sou bunda mole, né? Porque até desenho animado, às vezes eu choro assistindo filme de desenho animado, essas coisas. Então, ela levantou, foi lá do meu lado. E aí, para terminar de contar tudo que eu tinha para contar lá, foi difícil, né? Aí gaguejava, a voz estava ruim, já estava chorando. Mas eu tenho certeza que, como eu tinha a intenção de fazer algo mais próximo, eu não queria um discurso muito, assim, mecânico, né? Eu acredito que isso ajudou, porque depois veio um monte de gente falar comigo, falou, nossa, eu me conectei com a sua história, porque eu também tive algo parecido. Isso foi algo assim que me deixou muito feliz. Você desculpa, mas a gente não se conheceu, foi o primeiro, hein? Você foi o primeiro. Sim. Eu levantei na hora lá e eu falei, cara, que puta história emocionante, maravilhoso e tal. Então, o início foi isso, da Umbanda com ela. Aí toda a minha trajetória, toda a minha formação, até chegar, né, na posição que eu estou hoje, a gente se formou, tem 2 anos já praticamente, né? Maio, na verdade, fez 2 anos. Maio foi a formatura, 27 de maio. Isso, essa festa, né, esse festejo foi isso. E aí tive a oportunidade também, né, até um pouco antes de finalizar, né, a formação sacerdotal, de estar aqui atuando como pai pequeno do Tufra. Então, eu falo que, assim, tudo, desde o começo, desde aquele momento que eu trabalhava, não encontrei um centro espírita, encontrei aquela casa que me acolheu num primeiro momento, sim, tive problemas, mas foi fantástica para mim. O início da Umbanda, Bom Pastor, agora o Tufra, é uma caminhada, assim, fácil não, é muita dedicação, a gente se entrega, a gente faz, mas é algo que hoje, para mim, eu estou num momento da minha vida, até profissional, que eu estou viajando bastante a trabalho, né? Principalmente pelo lado comercial da empresa, e já tem alguns trabalhos aqui de desenvolvimento mediúnico que eu acabei não podendo vir. E quando eu estou fora, eu sei que está tendo desenvolvimento, mas é um buraco que cria assim, então faz muita falta, né? A gente tem algum recesso aqui no final do ano, então você não vê a hora desse recesso chegar para você descansar, mas você está no meio do recesso, não vê a hora de voltar, que parece que está faltando alguma coisa. Então, eu não me vejo hoje longe da Umbanda, longe do que eu estou fazendo, mesmo com toda, às vezes, dificuldade, alguns problemas, mas eu sempre brinquei muito assim aqui. Enquanto eu estiver vindo aqui no Tufra ou qualquer lugar que eu esteja atuando com a espiritualidade, e pelo menos uma pessoa eu conseguir fazer ficar legal, conseguir, eu não, né? Toda a espiritualidade me auxiliando, a que essa pessoa melhore, que essa pessoa melhore, que essa pessoa saia feliz, eu vou continuar, eu vou estar lutando, eu vou estar batendo para que a gente consiga transformar realmente a Umbanda em algo que todo mundo enxergue, que é legal, e possa, né, fazer parte ou até mesmo experimentar um pouquinho do que a gente vivencia dia a dia. Então, mas a gente combinou aí uma pequena pauta que você já entendeu que é só para dar uma rota, e você já entrou no assunto seguinte do que a gente vinha conversando. Mas a história também de você virar pai pequeno também foi engraçada, né? Essa história eu vi do Márcio. Quando ele convidou você para ser tesoureiro, você falou, eu? Isso não pai pequeno, um tesoureiro, né? Tá bom. Então, desculpa que eu me misturei as estações. Não foi. Então, o Tufra hoje tem 5 anos, né? E lá, quando eu estava no Bom Pastor, óbvio, eu tinha uma certa proximidade com o Márcio, mas era muito pouco. Assim, essa moça que me indicou o Bom Pastor, né, para conhecer até pelos vídeos, o Márcio e tal, ela era alguém que eu já conhecia há muito tempo, não olhando a religião, mas pessoal, ela era diretora da escola das minhas filhas,
E a gente tinha uma amizade na época. No fim, pelo dia a dia de trabalho, a gente acabou se afastando, depois que as crianças se formaram, tal, saíram, né, se formaram na creche, né? Começaram a escola, o primeiro ano. E fui reencontrar ela no lado da espiritualidade daí. E alguém que me orientou muito. E ela era casada com o irmão do Márcio, né? O Marcelo, que felizmente faleceu no Covid. E como ela foi alguém que me levou, que me ajudou, que me orientou muito, o Marcelo, para mim, foi alguém fantástico, que me acolheu, nem me conhecia, e me acolheu, me ensinou, me ajudou, assim, me deu muita orientação. Eles passaram a ser meus padrinhos no Umbanda, né? Quando me batizei lá, eles foram meus padrinhos. E aí, essa proximidade com eles me dava uma certa proximidade com o Márcio. Mas, assim, era em virtude deles, né? Não era como é hoje, até por tudo que a gente faz. E aí, quando ele decidiu, né, abrir o Tufra, né, fundar o Tufra, eu fui falar com ele, falei, olha, eu quero te acompanhar. Nada contra, né, o Bom Pastor, o irmão dele, que era o dirigente lá, muito pelo contrário. Só que eu via a forma do trabalho do Márcio, era algo que me conectava mais. É diferente, cara. É diferente. Então, falei, poxa, eu gostaria de te acompanhar, se você permitir. Ok, ele permitiu. Fui lá, fiz o pedido da baixa, né, da casa, para fazer tudo, sair pela porta da frente, tudo certinho. E aí, um pouco depois disso, o Márcio um dia ligou para mim e falou, Thiago, eu tô montando aqui a equipe de diretores do Tufra, né? Todo mundo necessário para fazer parte de uma associação, e eu gostaria que você fosse meu tesoureiro. Eu parei, assim, fiquei mudo no telefone. Falei, como assim? Eu falei, não, eu gostaria que você fosse meu tesoureiro. Eu falei, Márcio, não entendi. Aí, e até porque essa parte, né, de tesoureiro, de finanças, não era algo que eu trabalhava. Então, para mim, foi assim, mais surpreendente ainda. Eu já não tinha essa proximidade, não tão forte. Não tinha conhecimento do que era mexer com finanças. Falei, Márcio, você tá louco? Não é possível. Né? Ela falou, não, o que chamou, que ele me contou depois, né? O que chamou a atenção, que ele me viu, a gente fazia um trabalho no Bom Pastor, eu e minha esposa, a gente fazia um trabalho de caridade no sentido material, né? Roupa, alimentos, então a gente cuidava dessa parte assistencial lá. Ele falou, eu sempre te vi fazer isso, sempre te admirei isso, nunca faltou nada, muito pelo contrário, você sempre organizou isso muito bem, você nunca trouxe dinheiro para você, você sempre trabalhou muito bem com isso e foi sempre muito honesto. Né? Então, isso me chamou a atenção e isso eu tenho certeza que vai permitir que você faça um bom trabalho como tesoureiro. Né? Só que isso ele me contou depois, né? Não foi muito na hora. Mas aí eu falei, tudo bem, se você acredita que eu posso fazer um bom trabalho, eu aceito sim. Né? E aí o lado pai pequeno do Tufra, eu brinco que eu sempre fui, lembra que eu falei, né? Eu nunca fui uma pessoa que gostei de só participar. Sempre quero fazer, sempre quero estar buscando, né, uma atividade, não só estar ali sentadinho olhando, eu não consigo. Tanto que, um adendo aí na história, o meu desenvolvimento, quando eu comecei no Bom Pastor, sentadinho no banco, né, desenvolvimento, começando, esperando o momento de entrar, eu não aguentava ficar quieto. Eu gostava de chegar cedo e sentar lá na frente, não era nem porque eu queria ser o primeiro, mas porque quando eu chegava um pouco mais tarde e sentava mais no fundo, aquele monte de gente conversando na minha frente me dava desespero. Então, para eu ficar quieto, eu tinha que me concentrar. Com o povo na minha frente conversando, eu não conseguia. Aí, a melhor coisa que aconteceu comigo foi quando me convidaram para ser, né, para o desenvolvimento, no meu caso, quando me convidaram a ser Cambone. Porque daí eu estava no desenvolvimento, só que eu estava fazendo algo. Eu não estava só sentado esperando. Para algumas pessoas, até tem pessoas aqui que eram cambones e pediram, olha, no desenvolvimento eu posso ficar sentado no banco? Porque eu prefiro para eu me concentrar. Comigo, ao contrário. Se eu ficar sentado quieto, eu não me concentro. Então, aqui foi a mesma coisa. Eu fui fazer, e aí quando começou assim, teve o Tufra, passou 1 ou 2 anos, mais ou menos, já estava bem próximo, já estava fazendo parte de algumas coisas,
Já tinha iniciado, né, a formação sacerdotal com ele. Eu comecei até de uma forma meio enxerida, né? Eu falo que eu sou enxerido. Eu comecei a fazer parte de algumas conversas, algumas reuniões da equipe espiritual, né? Fazer parte, assim, óbvio, com a autorização do Márcio, né? Estava ali, falei, estava conversando com ele, posso ficar? Não, pode, senta aí, pode, escuta aí o que a gente faz, né? Eu não sei, para quem não conhece o Tufra, todo o trabalho espiritual, terça-feira de desenvolvimento, sábado gira de atendimento, né? Atendimento principal da casa. Todo final de trabalhos, a equipe espiritual se reúne para discutir como foi o dia, né? Como foi esse trabalho. A gente traz ali algum problema que ocorreu, alguma coisa boa que ocorreu, alguma coisa que se destacou de legal. No caso do desenvolvimento às terças, a gente mostra, a gente discute entre a gente, né, a percepção que a gente teve dos filhos no desenvolvimento. E essas conversas eu comecei a fazer parte, né? E aí foi indo, no momento que eu estava ali, o Márcio começou a perguntar a opinião minha, começou a perguntar algumas coisas, comecei a fazer parte disso. E aí, quando o Tufra veio para cá, onde está a casa nova hoje, né, onde estamos atualmente, nesse momento que daí a confirmação do Márcio, que através do pai Benedito, ele passaria a fazer as firmezas, né, de pai pequeno em meu nome. Aí entrou eu, o Pedro, né, o pai Pedro, que vocês conversaram também, e a mãe Adriana. Nesse momento, nós três integramos, né, a equipe de pais pequenos aqui da casa. Então, foi algo também, assim, estava já fazendo parte, mas não era, esperava isso, queria isso, eu queria fazer parte, eu queria trabalhar, eu queria atuar. Então, assim também eu comecei a fazer parte como pai pequeno aqui do Tufra. E nessa função de financeiro, diretor financeiro, tesoureiro, enfim, os desafios são enormes, né, cara? Bastante, bastante. Primeiro porque o orçamento precisa bater, né? A conta tem que fechar no fim do mês. E lidar com uma quantidade tão grande de pessoas, vocês estão com mais de 200 filhos hoje na casa? Hoje nós estamos exatamente 236 filhos associados à casa. Quer dizer, não é fácil você lidar com essa quantidade de pessoas, né? Não, não. Eu brinco, algumas pessoas, eu sempre peço para que me enviem um comprovante, né, do pagamento da mensalidade. Me ajuda, falo, ó, não é obrigado, mas se você me enviar, me ajuda, fica mais fácil o meu controle. As pessoas mandam, aí passa um tempinho, pô, mandei o comprovante lá, você nem deu um ok, nem deu um joinha, tá tudo certo. Eu falei, olha, desculpa eu não mandar o ok, mas eu recebo só de comprovante 230 comprovantes todo mês. Fora da função de pai pequeno, todas as outras demandas que também a gente recebe, né, no WhatsApp. Então, eu falei, desculpa se eu não mando o joinha do comprovante, mas você mandou, eu não falei nada, é porque tá tudo certo. Então, não fique chateado. E o desafio não é só estar ali controlando e fazendo bater. Bater os números, se você faz de uma maneira honesta e correta, bate. O problema é a responsabilidade de você lidar com um dinheiro que não é teu. Até o início do Tufra, a gente não tinha uma conta ainda, né? A gente estava abrindo o CNPJ, estava abrindo algumas coisas ainda burocráticas do Tufra, né? A parte legal do Tufra. E então, o início do Tufra, acho que 1 ou 2 anos, a conta do Tufra, na verdade, era minha. Então, eu recebia na minha conta pessoal as mensalidades. Então, você imagina, na época, tudo bem, era bem menos, né? A gente estava falando aí de 100 filhos na casa, no máximo. Mas mesmo assim, você imagina, a mensalidade na época, acho que era R$50. Era R$50 de 100 pessoas entrando na sua conta. Então, a responsabilidade ali minha, eu fazia questão de Márcio, tá aqui, ó, é esse, ó, o balancete, tantos filhos, tanto. Eu, Thiago, eu acredito, eu confio em você. Eu falei, mas eu quero, tá aqui, ó, quero que você veja, porque era uma conta pessoal, né? Ninguém tinha acesso, era só eu, mas a transparência minha, isso é uma coisa que eu falei muito pro Márcio quando ele me convidou. Eu falei, Márcio, eu conheço algumas casas, não de participar, mas de pessoas falando, que nunca tem balancete, que nunca tem demonstrativo, as pessoas não sabem o que acontece. Você quer que eu seja tesoureiro, isso vai ter que acontecer. Todo mês, ou no máximo, a cada 2, 3 meses, mas eu vou postar todos os meses
o balancete do dinheiro que entra e do que estamos gastando. Se você não concorda com isso, então não vai dar certo ter outro tesoureiro com você. E eu sou testemunha, viu, gente, que estão nos assistindo aí, porque nós somos também filhos do Tufra e ele de fato posta. A gente faz parte do grupo de WhatsApp. Mensalmente lá está lá o balancete para descrever com clareza todos esses pontos. O CENTE, ele nasceu também, né, e a gente faz o trabalho assistencial Chico Xavier, que nós entregamos cestas básicas. Eu contei para você outro dia que a gente viveu uma situação grave aqui na cidade. Além disso, a gente começou também a distribuir roupas, móveis, utensílios domésticos, que o pessoal perdeu tudo, né? E utilizava também a conta da Vânia, que é a financeira, né, do nosso grupo. Hoje nós temos uma conta e aí essa administração fica mais tranquila, porque ela também vivia o mesmo tipo de situação e a gente sempre teve essa preocupação também. Sim. Só que a Vânia, como tem 76 anos, com ela é tudo no caderninho, né? Ela trazia o caderninho para mim. Eu sou o diretor espiritual, a André é a presidente, né? Ela trazia o caderninho para a gente, falava, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu falava, pô, né? Eu virava para ela e falava, você acha que eu vou duvidar de você? Ela falou, não é questão disso, é questão que nós três temos que ter a mesma informação. E tá certo. Sim, sim. Tá certo. Porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é das pessoas que estão aqui. Eu contribuo, mensalidade. Só o restante não é meu. E da espiritualidade para fazer os trabalhos que precisam ser feitos. É isso. Até durante as obras, né, quando a gente pegou essa casa que estamos hoje, né, esse terreno que estamos hoje, durante as obras, para quem acompanhou, né, uma de boa, ou até mesmo quem não acompanhou na época, os vídeos estão lá, né, só pegar 2 anos atrás aí, vai estar ali todo passo a passo do que foi o Tufra, né, essas obras. Eu acompanhei tudo pelo Mandiboa e no ano passado tive o prazer de conhecer ao vivo. Legal. O dinheiro, assim, a gente não sabe da onde veio todo esse dinheiro, porque a gente gastou aí mais de 130, 140 mil reais em um ano, e era um dinheiro assim que, se não foi a espiritualidade que trouxe, eu não sei da onde veio, né? Cara, aqui no Boteco do Sente, a gente já conversou, inclusive, com o cara que fundou a musicoterapia, que eu, inclusive, falei para o Pedro, tá no vídeo dele, você vai assistir, espero, né? Se tiver tempo, né, Thiago? Não, a gente arruma. Mas o seu eu sei que você vai assistir, então você vai lembrar disso aqui. Chama-se Roberto Ferreira, é um dos vídeos primeiros que a gente postou sobre musicoterapia, porque no início eu reeditei os 2 vídeos que eu fiz com o Márcio e com o Newton como podcasts, né? Formato diferente, nova edição e tal, para a gente poder criar uma rotina da forma que tem que ser. Esse vídeo aqui, por exemplo, ele vai ao ar, se eu não estiver enganado, no dia 12 de março. E 4 dias depois do meu aniversário. Olha que presente legal. Que presente bacana. Parabéns, já adiantado. Mas então, o Roberto contou uma história para a gente, cara, que foi impagável. Eles começaram há 40 anos. Chama-se Grupo Vocal União e Harmonia. Não sei se você ouviu falar. Você já foi espírita? Não. Eles são muito conhecidos no meio espírita e eu até falei para o Pedro, se vocês tiverem uma comemoração que faça sentido, eles são maravilhosos e eles vão. Eles foram tocar para a gente lá em São Bernardo. Aliás, até eu senti que eles ficaram um pouco deslocados, porque eles pedem um espaço para poder se preparar, né? E a nossa salinha era pequena na época, e eu falei, olha, temos, né, a nossa sala de atendimento lá, que a gente conhece como Congá. Eles foram lá, fizeram a prece deles, tal, de boa, tal, mas eu senti que eles ficaram um pouco chocados assim. Mas tudo bem, eles vão e, cara, são maravilhosos. Bom, ele contou muita história nesse vídeo, cara, vale a pena assistir, mas uma que ficou impagável, que foi isso que você acabou de falar, eles precisavam fazer uniforme. E aí a espiritualidade intuiu ele que fosse camisas brancas e calça azul petróleo, que é aquele verde meio esquisito. Sim, né? sim. E ele achou um tecido que ele achou, puta, ficou muito bom e tal, e assim, ele sentindo a intuição da espiritualidade é esse e tal, ele foi na loja e falou, olha, a fábrica não entrega mais. Me dá o telefone da fábrica. Foi lá na fábrica e falou, a gente não fabrica mais. Poxa, mas eu preciso desse tecido. Só se o senhor comprar 400 metros. Ele falou, eu compro. Ele falou, William, eu não tenho ideia de onde eu tirei isso. Ele falou, hoje, em valores de hoje, isso faz 40 anos, equivaleria a 1.200.000 reais. Ele falou, eu não sei de onde eu tirei esse dinheiro. Eu sei que eu paguei. Da onde saiu, ele também não sabe, mas que ele pagou, ele pagou. É isso. Então, teve tudo isso. Só que aí você vê, né? Poxa, a obra, a espiritualidade ajudando, tudo ajudando. Tem uma história até nisso,
Porque o Márcio, apesar dele ser o dirigente da casa, toda vez que ele vai ter um gasto, ele manda mensagem: Thiago, preciso comprar isso aqui, posso? Aí a gente conversa, tá, lógico, pode, Claro, o jamais... dinheiro, claro, o dinheiro não é dele, é mesmo isso aí. E tá certíssimo. Sim, Eu sim. faço a mesma coisa, tá? Então, ele vem, ele fala, todo mundo aqui vem e fala, ó, preciso comprar tal coisa. E nessa obra, às vezes teve momentos assim que precisava se tomar uma decisão muito rápida, né? Poxa, apareceu uma promoção ali, e aí devido a trabalho, a desencontro de horários durante o dia, né? Todos nós trabalhamos. Ele não conseguia falar comigo e ele ia lá e comprava. Até porque ele estava muito ciente do caixa do Tufra também, então ele sabia, né, o que podia e o que não podia. Então, em alguns momentos isso ocorreu. Só que chegamos num momento da obra que eu fechei, eu sempre tinha lá tudo que a gente gastou, algumas coisas parceladas, o máximo possível que a gente podia, a gente pagava à vista, mas chegou um momento, algumas coisas, né, vamos pegar ferragem, que custou muito, não dava para pagar tudo de uma vez. Então a gente parcelou algumas coisas. Então eu sempre tinha a prospecção. Então, ó, vou encerrar o mês com X, vai entrar X, eu tenho Y para gastar e esse é o resultado. Naquele mês eu avisei, né? Começou o mês lá pelo dia 5, dia 6. Chamei o Márcio, o Newton, né? O Newton, presidente aqui do TUF. Falei, olha, estamos com um problema. Eu sei que ainda vai entrar o dinheiro, mas eu não conto com o dinheiro que vai entrar, de mensalidade, essas coisas. Eu conto o dinheiro que a gente tem. Porque vai que aquele mês todo mundo resolve não pagar, então eu só conto com o dinheiro que entra. Depois que ele entra. Aí cheguei para eles e falei, olha, esse mês aqui, do jeito que não vai fechar a conta. Estamos devendo R$ 9.000. Vamos finalizar o mês devendo R$ 9.000. 9.000, acho que 8 e pouquinho. Aí, beleza, ok, vamos dar uma segurada, vamos gastar menos, sem problema, não vamos gastar nada. Passou acho que 2 dias, um rapaz aqui que trabalha com a parte de lona, com toldo, essas coisas, né? Me ligou. Falou, Thiago, eu só tô ligando para você até para avisar você também, tá? Já comprei o material, já comprei equipamento, já comprei tudo e você precisa me pagar. Dava acho que R$ 2.000, R$ 3.000. Você precisa me pagar até para eu repor, né? Porque eu comprei tudo à vista. Até meu cartão vence dia 20, lá. Falei, como assim você comprou? Não, mas quem deu autorização para você comprar? Você não falou comigo antes, né? Ele já tinha feito um trabalho, uma parte. Aqui no Tufra que você veio, sabe essas lonas que fazem o fechamento do Congá, né? Então ele já tinha feito uma parte e precisava fechar o fundo, porque realmente, à noite aqui, quando ventava, o vento entrava de uma forma que gelava. Quem estava meio próximo aqui, né, da entrada do vento, era algo muito difícil realmente. Precisava, mas eu não tinha dinheiro. A hora que ele me ligou, eu falei, peraí, quem que autorizou? Eu falei, não, o Márcio. Falei com o Márcio, ele falou, pode comprar. Eu liguei para o Márcio, falei, Márcio, você tá louco? Aí foi um momento até que a gente meio discutiu feio, né? Até ele brincou depois, né, que a história passou tudo, ele falou, meu pai já falava, tendo dinheiro, tudo é muito fácil. Quando não tem, é que a gente vê realmente como funciona. Então foi uma discussão, a gente discutiu, aí entrou o Newton também no meio para tentar apaziguar um pouquinho. Falei, você tá louco, mas você não podia, não, mas eu preciso proteger os médios que estão lá. Falei, tudo bem, eu concordo, vamos pôr um pano que a gente tem lá, vai ficar feio? Vai ficar feio. Mas a gente precisa proteger eles, vamos proteger assim, porque eu não tenho dinheiro, Márcio, já vai ficar devendo, você ainda gasta mais. Aí, lógico, foi passando o mês, as mensalidades foram entrando, e a conta ainda faltava entre 6 e 7 mil reais para fechar o mês. E aí eu falo da espiritualidade, é fantástica. Teve um irmão nosso, né? Não é filho da casa, mas é um irmão que até também fez sacerdócio e comércio depois. Ele tem um carinho pelo Tufra muito grande, porque mesmo ele é de Minas Gerais, mesmo não sendo daqui, o Tufra ajudou ele de uma forma, mesmo à distância, fantástica. Naquele mês, ele só avisou o Newton. Falei, Newton, eu vou fazer uma doação para o Tufra. Ele, tá bom, mas onde eu mando? Na sua conta? Eu falei, não, o Tufra tem o CNPJ dele, tá aqui o Pix, né? O CNPJ do Tufra. Ele mandou, entrou, ele fez uma doação de R$ 10.000.
né? Que é onde fechou e ainda sobrou um pouquinho e pagou toda aquela briga, né? Aí, lógico que eu ouvi do Márcio, tá vendo? Falei, nem vem, Márcio, você não fale para mim que você sabia que isso ia acontecer. Pode falar. Até porque eu não sabia não, viu? Não sabia. Mas o que ele disse para você é que, meu, confia. Eu vou falar um negócio para você que aconteceu, eu contei no vídeo do Pedro também. Nós distribuímos cestas básicas, 15 cestas básicas, que a gente entrega todo mês para um bairro carente aqui de Peruíbe. E a Vânia, eu te falei do caderninho dela, nada escapa do caderninho, né? Então tem lá pessoa, bonitinho, tal, quantas pessoas tem na casa, quem trabalha, não trabalha. Tem lá, ela tem fichinhas. Você lembra do Kardex? Kardex, eu não estou falando de Allan Kardec. Sim, eu lembro. Ela tem o esquema daqueles de Kardex mesmo, sabe? Sim. Não, beleza. Aí a gente prepara 2 dias antes, coloca nos carros, fomos lá entregar, e naquele dia nós fomos nas casas visitar as casas, por uma questão até de aproximação das pessoas e tal. Chega uma senhora, Thiago, chorando, desesperada. Poxa, vocês aqui dão cesta básica, meu marido está desempregado, eu estou doente, não consigo trabalhar, meus filhos estão passando fome. Pelo amor de Deus, me ajuda. Não tinha 15 cestas. Aí a gente falou, olha, vamos pegar o seu nome, né? A gente prepara a senhora para o mês que vem. Como é que você vai deixar uma família um mês sem comer? Exatamente. Cara, eu não estou mentindo. Quem tem fome tem na hora, né? Eu estou olhando para os seus olhos. Eu abri o porta-mala do carro, até intuído pelo seu cabelo. A cesta estava lá, velho. Aí eu falei para a Vânia, que cesta é essa? Porque a gente já tinha entregue tudo. Aí ela olhou de novo, olhou para... Sabe, a pessoa vira assim? Não sei. Vê se tem nome, porque a gente pega o nome, né? Coloca o nome, faz um saco preto para não gastar muito com cesta, a gente usa o saco de lixo. E a gente pega o nome, né? Cara, não tinha nome. Aí falou, beleza, apareceu a comida. Entendeu? Cara, assim, aí fala, puta, isso é mentira. Tá bom, velho, eu estou falando que eu vivi. Eu não tenho por que mentir, entendeu? Não tenho por que mentir. A espiritualidade é espetacular, cara. E quando eles disseram para nós, no final do ano passado, vocês têm que abrir uma porta para a rua, isso vai acontecer em abril, e eu já negociei para ser no segundo trimestre, né? Porque agora que a gente arrumar um imóvel para alugar, nós vamos ter que reformar, nós vamos ter que fazer um monte de coisa que eu sei. Então eu falei, eu preciso de 30 mil reais, quando eu digo eu, né? Nós precisamos de 30 mil reais para poder fazer uma preparação disso aí. E tem um guia específico que ele veio, inclusive, falar com a gente sobre essa questão financeira. Acredite se quiser. Ele veio e falou, olha, vocês precisam ter... Vai ter cantina, vai ter uma série de coisas. Ele falou, tudo isso já está plasmado e vocês precisam trabalhar dessa forma, dessa forma, dessa forma. Beleza. Quando a gente teve, então, toda essa preparação, essa conversa que foi agora no início do ano, terminou a reunião, a gente estava em 10 na sala, que é o nosso grupo hoje, somos 10 pessoas ao todo, né? Aí o pessoal olhou para mim, eu fui o médium, né? O pessoal olhou para mim e falou, como é que nós vamos fazer isso? Eu falei, não tenho a menor ideia, mas se eles disseram que vai acontecer, acredita. É isso. Acredita porque, velho, eu não tenho a menor ideia, e assim, entramos em fevereiro, eu tô nessa, falei, e aí, será que vai, será que não vai? Vai, entendeu? Vai, as coisas vão acontecer e é isso, a gente tem que ter fé. Tem que ter fé de outra. Se o trabalho precisa acontecer, que nem eu te falei no ano passado, esse guia veio e falou, tem que fazer lives. Eu falei, de jeito nenhum eu vou fazer live, mas eu faço vídeo. Eu aprendi a editar, que eu não sabia. Fui pedir a bênção do Márcio naquele dia que a gente esteve no Tufra. O Márcio falou, se a bênção que você quer está dada, você só vai aprender fazendo, mete a cara. É isso. Conversei com o Newton virou para mim e falou, mete a cara e o dia que você tiver hater, você está dando certo. Os haters apareceram no final do ano. É assim mesmo. Então, quer dizer, se a gente começa a incomodar, quer dizer que o pessoal quer assistir, né? Não, e eu acho legal o hater, porque o hater, ele assiste, ele dá audiência para você, ele comenta, aí quando ele comenta reclamando, tem mais algumas pessoas que comentam em cima dele até para rebater o que ele está fazendo. Então, o hater, ele acha que ele está destruindo o canal, ele está destruindo o trabalho. Não, ele está ajudando a engajar mais ainda, né? Só que, óbvio, para quem está à frente de um trabalho desse, eu falo até meu irmão, a área dele não tem nada a ver com espiritual, né? Ele é body piercing, tatuador, então hoje ele tem um canal no Instagram dele lá muito forte. E no começo ele ficava muito chateado, as pessoas chegavam reclamando, xingando, ele ficava mal,
Hoje não, hoje ele já entendeu que isso ajuda. Mas falei, cara, quantas pessoas estão te elogiando? Você está olhando 100 pessoas te elogiando e uma reclamando e você vai ficar mal por causa de um? E alguém que não faz metade do que você faz. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque, assim, cara, tempo é uma coisa que a gente já não tem, porque eu trabalho, né? Aliás, para quem está nos assistindo, deixar bem claro, não se vive de Umbanda, tá? Pelo menos ninguém que é sério vive de Umbanda. Ao contrário, a gente ajuda a Umbanda a viver no caso de cada casa que a gente participa. Então, a gente trabalha para caramba, né? E aí tem que gravar vídeo, tem que editar vídeo, tem que publicar vídeo, tem que administrar YouTube. O meu dia começa às 6, 7 da manhã, vai até 11, meia-noite, todo santo dia, incluindo sábado e domingo. Tá? Então, é muita coisa. Mas, cara, tá uma delícia esse bate-papo aqui. Pena que tá faltando uma água de coco aqui e a praia na nossa frente. Cara, como eu estava dizendo, tá sendo uma delícia esse bate-papo, mas para a gente já caminhar para o encerramento, conta para a gente aí, porque é sempre pitoresco, alguma história tua com a mediunidade, que é sempre legal. Todo mundo tem umas 10, para dizer o mínimo, né? Não, eu vou contar uma que me marcou muito, principalmente no sentido da gente duvidar, né? A gente fala o tempo todo para todo mundo, confia, 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 mas quando começa a acontecer com a gente duvida um pouco às vezes. Aqui a gente, quando necessário, a gente faz alguns trabalhos dentro da casa de alguém, né? Então, a pessoa vem, ela vai passar em atendimento. Se ela tiver algum problema em casa, se a casa tiver com uma energia muito ruim, a gente acaba organizando uma equipe e a equipe vai até a casa dessa pessoa para fazer uma limpeza, um trabalho lá e uma orientação, né? E eu fui, nós fomos em 3 médiums e um cambone. Era uma casa pequena, 2 andares, e ok, e sempre que eu chego, né, para fazer esse tipo de trabalho, e lógico, a gente faz esse trabalho com autorização do Márcio, com autorização do Pai Benedito, né? A gente não faz, até para que a gente tenha o respaldo do Tufra. Então, até na oração inicial que eu faço lá, eu sempre peço para que seja criada uma ponte entre o Tufra e a casa da pessoa, para que toda a espiritualidade ruim fosse tirada e tudo que for de bom venha daqui, até pela proteção nossa. E aí o trabalho a gente vai, eu inicio, converso com a pessoa, me mostra a sua casa, até para que a gente caminhe pela casa e entenda, né, energeticamente algumas coisas. Eu estava fazendo essa caminhada, ok, pela casa, a pessoa contando algumas coisas, né, que ocorreram, e alguns pontos da casa me chamou a atenção por um sentimento de tristeza, alguma coisa meio pesada, ruim, mas ok, vamos lá. Aí, é por isso que a gente estava lá, para poder limpar e poder melhorar a energia da casa. O trabalho começou, primeiro a gente sempre passa à esquerda para quebrar e limpar tudo, e finaliza com a direita. A gente inverte quando faz esse tipo de trabalho, que é para deixar uma energia positiva, uma energia mais alta, não densa, não tão densa quanto a chuva. Aprendemos isso com o Mascaim. Exato. Então, a gente passa a defumação, limpa tudo, passa a linha da esquerda e depois a linha da direita. Na linha da esquerda, incorporei o Exu, que me acompanha, até o Exu que começou, que se colocou à frente até na nossa obrigação de sacerdócio de Exu, né? Não tinha recebido ele antes, foi a primeira vez, mas é o Exu de frente, e hoje eu não tenho dúvida nenhuma disso. Sei que ele veio, ele chegou, fez algumas coisas lá que ele costuma fazer, firmou o ponto dele, e aí ele chamou o chefe da casa, né, o pai de família. Vamos andar um pouco junto, você vai me falando algumas coisas. Aí ele foi perguntando algumas coisas, mas não deu o segundo cômodo praticamente que ele entrou, ele falou, olha, o que tem nessa casa, que a casa deles lá era alugada, né, não era uma casa própria, falou, o que tem nessa casa que ainda é do antigo proprietário. Até aí, não me deu nada assim, tá ok, né? E aí ele foi falando, não, aqui tinha um móvel lá que acabou ficando,
E aí o Exu que me acompanha falou, não, é algo pequeno. Ah, tem esse fogão, é algo pequeno. Até o filho do menino, o menino tinha acho que 7, 8 anos, ele veio uma hora lá, tem essas madeiras aqui. Não, é algo pequeno. William, ele andou a casa inteirinha falando isso. Tem algo nessa casa que não é de vocês e é algo pequeno. Eu comecei, aí num certo momento, eu comecei, né? Falei, Exu, o que tá acontecendo? Né? Falando, não tem, eles já mexeu em tudo, andou em tudo, falou tudo e nada, e nada, e nada. Até que a gente entrou no quarto eles tinham um bebê de, acho que 6 meses, 1 ano de idade, alguma coisa assim. Não lembro certinho, mas era um bebê ainda. Entramos no quarto, né? Eu incorporado, o Exu trabalhando, entrou no quarto ali. Quando ele entrou no quarto ali eu senti uma tristeza muito forte, muito forte. E ali ele não falou nada, né, pro homem da casa lá. Ele não falou nada, mas ele ficou naquele quarto. E conversou com ele, perguntou algumas coisas e falava meia dúzia de palavras e voltava. Você tem que achar o que não é seu. Nessa hora eu comecei a duvidar. Falei, não é possível. Sou eu que estou atrapalhando. Acho que é coisa da minha cabeça. Porque o homem já procurou tudo, já andamos a casa inteira, não tem nada. Sei que passou um tempinho, a esposa desse rapaz chegou, falou, se você terminou aí, o Exu do outro médium lá está querendo falar com você um pouco, né? Até o Exu que me acompanha, na hora ele falou, não, já finalizamos. E aí esse cara perguntou para a esposa dele, falou, ele está falando já há um bom tempo que tem algo que não é nosso, algo pequeno. Ele naquela hora, sabe quando você toma aquele tapa na cara bonito? Né? O Exu até hoje, ele nunca falou nada para mim disso, mas você sente que ele está ali, de frente para você, olhando para sua cara e te xingando, né? Eu tô falando que tem... Aquela mulher, o cara falou assim para a mulher, ele está falando que tem algo pequeno nessa casa que não é nosso, mas eu não tô achando. A mulher, na hora, peraí. Naquele quarto, ela abriu o guarda-roupa do menino dela, do bebê, ela tirou uma sacolinha do fundo do guarda-roupa, lá tinha uma garrafa térmica pequena, tipo um ábaco, assim, de criança brincando, de criança brincar, umas canetinhas. Falou, isso daqui estava na casa antes da gente chegar. Eles tiraram, né, limparam a casa, tiraram os móveis, tudo, mas isso aqui acabou ficando aqui no guarda-roupa. Daí eu guardei para entregar para o antigo proprietário. Aí ele falou, isso aqui você vai pegar agora, vai tirar desta casa e ela não volta nunca mais aqui para dentro. Não, a gente guardou que é para entregar para o proprietário. Falei, se ele não deu falta todo esse tempo que vocês estão aqui, ele não sabe mais que isso existe. É lixo, tira isso daqui agora. O que tinha naquilo, eu fiquei até com vergonha de perguntar daí, né? O que era isso? Mas foi assim, para mim ali, foi algo meio... Foi, não vou dizer que é um divisor de águas, mas foi um tapa na cara bem dado, de tipo, preciso ainda mostrar mais coisa para você? Cara, a gente toma vários. Eu contei essa mesma historinha que eu vou te contar também no vídeo do Pedro, que eu estava incorporado com caveira, e aí veio uma senhora, na época da pandemia, uma senhora baixinha, né? Sim, um rosto bem claro, mas ela estava amarela. E com máscara, né? Sentou na frente dele, aí ela falava muito baixinho, tal, ela falou, se me permite tirar a máscara? Falou, fica à vontade, ninguém aqui está doente, pode ficar à vontade. Aí ela tirou a máscara, ela falou, olha, senhor, eu estou na fila do transplante de fígado há 5 anos, e o meu médico falou que se eu não for operado em 90 dias, eu vou morrer. Eu não sei mais para onde eu vou, o que eu faço? Aí ele olhou bem para ela assim, cara, não passava Wi-Fi, velho. Ele falou, em 8 semanas você vai estar na mesa de cirurgia. Cara, eu ouvindo, né, a gente médium, né, Sim. Falei, essa mulher vai morrer. E tão preciso assim, né, com uma precisão. E o pior, depois que ela morrer, ela vai virar quiumba para me atacar. Daqui a pouco é minha, pô. Né? Sim.
Cara, em 6 semanas ela manda mensagem para a Andréa que ela tinha sido chamada para o transplante, em 8 semanas ela estava operada. Então, E aí os tapa na orelha de Exu, bom, você conhece, né? Sim, bastante, bastante. Como aconteceu outro dia uma situação aí que foi pessoal e tal, que ele falando para mim, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, a gente teimando que não, que não, que não, que não. Aí, beleza. Tava tudo dando errado. Quando eu falei, tá bom, vai, já que você quer ver, não vai dar certo, eu fiz, deu certo. Ele falou, tá vendo? De novo. De novo. Mas, enfim. Bom, cara, eu sempre peço aí, principalmente depois do Márcio, eu peço uma bênção do pai Tiago Magueta para os nossos inscritos aqui do canal Conversando sobre Espiritualidade, para o pessoal da família Ciente, para a gente encerrar esse vídeo, que foi maravilhoso. Que gostoso ter esse papo com você. Foi gostoso. E vai ser muito bom estar com você assim que a gente conseguir tomar essa água de coco juntos. Aí. Vamos lá. Então, primeiro, agradeço bastante, né, a oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho da história, espero que possa ajudar quem estiver assistindo de alguma forma, nem que seja só para dar risada de algumas coisas, né? Mas... A sua história é inspiradora, cara. Vai valer muito a pena as pessoas ouvirem. E, então, que este momento, né, a gente possa olhar para a espiritualidade, sentir a espiritualidade, saber que não importa onde, não importa o momento que a gente esteja, não importa a distância que a gente esteja daquilo que nos conecta, a espiritualidade não tem distância. Então, que a gente possa receber toda a energia, toda a força de nosso Pai Oxalá, de todos os orixás, que a gente receba da espiritualidade as bênçãos, a luz, a paz, para que a gente tenha consciência, tranquilidade, para estar resolvendo qualquer tipo de problema que apareça no nosso caminho. Não existe nenhum problema que a espiritualidade permita que chegue a nós que a gente não tenha capacidade de resolver. Por mais difícil que ele seja, a espiritualidade está ali, ele vai nos ensinar. Então, que toda a espiritualidade de luz, todas as entidades de luz que nos acompanham, ilumine, abençoe, guie nossos passos, para que a gente possa, sim, alcançar uma felicidade, para que a gente possa alcançar uma alegria em detalhes pequenos que às vezes a gente nem dá bola. E que esses detalhes podem transformar e trazer para cada um, para nós, para quem está em volta de nós, uma felicidade que a gente às vezes não acredita que tem a capacidade de ter. Então, que todo mundo possa sentir isso da espiritualidade, possa sentir isso da onde estiver, no momento que estiver ouvindo, pois eles estão conosco a cada segundo, a cada momento, nos orientando, nos empurrando, nos dando alguns tapas às vezes, mas sempre para nossa melhoria, nosso crescimento espiritual, material, profissional, e que a gente possa ter essa tranquilidade sempre. E axé, meu irmão. Nossa, cara, que gostoso, que energia boa. Bom, eu quero agradecer a você que ficou nos assistindo até esse momento. Por favor, deixe o seu like. Olha só que conversa gostosa que foi essa com o meu irmão Tiago Magueta, contando as suas experiências, contando a sua história, que é o nosso interesse nesse canal e nesse programa No Caminho da Espiritualidade. O objetivo é que seja bastante produtivo para todo mundo que possa assistir. Dá seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações, comenta e compartilha com todo mundo, para que todo mundo possa assistir e conhecer um pouquinho mais do Tiago, que ele é um cara espetacular, que eu tenho o prazer de chamar de irmão. E para quem quiser nos ajudar, nós estamos com a nossa campanha aqui de abertura da casa para a rua. Aqui na descrição do vídeo tem o nosso Pix. Qualquer contribuição que você possa dar nos ajuda. E nós temos o nosso trabalho assistencial denominado Chico Xavier, que ajudamos muitas famílias carentes aqui da cidade de Peruíbe. Inclusive, agora no início do ano, com as chuvas, a gente teve uma ajuda bastante relevante. Então, quem puder ajudar, eu só posso agradecer. Gratidão a todos. Tiago, gratidão, irmão. Muito obrigado por estar com a gente. E até a próxima. Axé.